Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de Química Inorgânica. Hoje nós vamos falar da parte dos cálculos que são feitos em eletroquímica, os cálculos relacionados a pilhas, corrosão, eletrólise, galvanização, qualquer processo eletroquímico, como que a gente faz os cálculos de quantidades de substâncias nesses processos. Então, para fazer determinados cálculos em eletroquímica, na maioria das vezes a gente consegue usar a equação balanceada. Você tem uma equação balanceada do processo eletroquímico, seja ele uma corrosão, uma pilha, seja uma eletrólise, você tem a equação balanceada e aí você vai proceder simplesmente realizando o cálculo estequiométrico, como você já sabe calcular. Então, por exemplo, nós temos a situação aqui dada como modelo. Considere a equação balanceada para o funcionamento da pilha seca, a equação está aqui embaixo. Determine a massa de zinco consumida quando se forma 1/100º de mol de amônia, não é isso? Então, olha só, vamos trabalhar, a equação balanceada já está aí, tá certo? Eu quero saber massa de zinco, não é isso? Então eu vou trabalhar o quê? Com 1 mol de zinco, você vai na tabela periódica, olha lá, a massa do zinco 65,4, tá certo? E você quer saber mol de amônia, tá certo? Mol de amônia. Então são produzidos 2 mols de amônia na equação balanceada. Então 65,4 gramas de zinco originam 2 mols de amônia. Mas eu quero formar 1/100º de mol de amônia, 0,01 mol de amônia. Então, a massa de zinco vai ser X, Simplesmente você vai fazer aqui a regra de 3, tá certo? E vai encontrar como resposta, então, 0,327 ou 0,33, se você quiser arredondar, 0,327 gramas de zinco, que a massa de zinco vai ser consumida quando estiver formando 1/100º de mol de amônia, tá certo? Então, se tiver equação balanceada, não tem nenhum segredo, claro, você vai trabalhar com a equação balanceada, tá? Bom, acontece, que nós temos outras situações, tá certo? Nós temos outras situações que envolvem outras maneiras de te fornecer o exercício. Então, nessas outras situações, tá? A gente consegue resolver o exercício muito mais rapidamente, tá? Se a gente utilizar um conceito que é o conceito de equivalente grama, certo? Equivalente grama. Não é todo livro que explica isso não, viu gente? Raramente você vai encontrar alguém explicando sobre equivalente grama em ensino médio, tá? É um assunto que era muito comentado nos programas de química antigamente, tá? De repente, a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, desaconselhou trabalhar-se com equivalente grama, certo? E os livros, então, foram deixando de falar de equivalente grama, certo? Parando de falar de equivalente grama. Entretanto, se você vai para a faculdade fazer qualquer disciplina que tenha laboratório de química, você vai ouvir falar de equivalente grama o tempo todo, tá? Na área biológica, na área biomédica, quando você estuda função renal, você vai falar de equivalentes o tempo todo, certo? Então é um conceito que não dá para a gente esquecer dele assim tão fácil não, perfeito? Então eu vou explicar para vocês a maneira mais simples de achar o valor do equivalente grama de uma substância. Basta você dividir a massa molar da substância, a massa de 1 mol, pelo número de cargas positivas ou negativas que a substância origina. Tá? Então, massa molar, você consulta as massas atômicas na tabela periódica, certo? E o número de cargas positivas ou negativas, aí é aquela história, ou você tem que saber a valência, ou você tem que saber a dissociação, certo? Então, se você não sabe, aí eu peço que você recorra a outras aulas aí para aprender esse assunto, que é fundamental. Tá? É aquele tipo de assunto que a gente não passa sem ele na química, não. Perfeito? Então, por exemplo, o equivalente do magnésio. Tá? Você olha a massa do magnésio lá na tabela periódica, 24,3. Arredondei aqui para 24. Perfeito? Então, essa é a massa molar, 24. O magnésio é o elemento da coluna 2 da tabela periódica, é o metal calino terroso. Ele perde 2 elétrons, então ele forma o cátion mais 2.
Então o número de carga positiva é 2, certo? Então o equivalente do magnésio é 24 dividido por 2, 12 gramas. O equivalente do alumínio, massa do alumínio na tabela, 27. O alumínio da coluna 3 da tabela periódica, coluna 3A, né? Antiga coluna 3A, atual coluna 13, ele tem 3 elétrons no último nível, ele perde os 3 elétrons, forma um cátion mais 3, né? Então o número de carga positiva, 3. 27 dividido por 3, 9. Prata é um daqueles casos, né, de elementos que só tem uma valência, né? Prata só tem valência 1. Então o estado de oxidação dela, ela perde elétrons, sempre ela fica mais 1. Igual zinco, só tem valência 2, perde elétron, fica mais 2, né? Metais perdem elétrons. Então, o número de cargas para a prata é 1, né? Mais 1, é o único cátion que ela forma normalmente, né? Então, a massa na tabela periódica, você olha lá, é 108, dividido por 1, 108. Esse é o equivalente da prata. Agora, quando você pega um composto, né? NaOH, inclusive aqui tem um errinho, tá? Isso aqui não é Cl-, não. Isso aqui é OH-, tá certo? Isso aqui é OH-. Conserta aí, ó. Ramon, conserta aí. OH-, né? Então, quando você pega uma substância igual ao NaOH, ele quebra, ele dissocia e forma Na+, e OH-. Então, número de carga positiva, 1. Negativa, 1. Então, tanto faz usar positivo ou usar negativo. Então, a massa do NaOH, você consultando a tabela periódica, o sódio é 23, o oxigênio 16, hidrogênio é 1, somando dá 40. O NaOH pesa 40. Uma carga positiva ou uma carga negativa. Então, 40 dividido por 1, 40. O equivalente grama do NaOH, então, é 40 gramas. Certo? Já o ácido sulfúrico, na hora que você quebra o ácido sulfúrico, forma o quê? 2H+, né? H+, e o que sobra? O SO4. Ué, se são duas cargas positivas do H+, o SO4 tem que sair o quê? Com duas cargas negativas. Então o número de positiva são 2, o número de negativa também tem que ser 2. Não é isso? Então o total de positivas ou negativas é 2. Tá certo? Então você vai fazer a massa do ácido sulfúrico, que é 98, dividido por 2 é equivalente a 49. Na prática, gente, o que significa equivalente? Na prática significa assim, mesmo que você não tenha a equação balanceada, as substâncias reagem equivalente a equivalente. Como assim, Ramon? Se eu pegar 40 gramas de NaOH e colocar para reagir com 49 gramas de ácido sulfúrico, todos os reagentes são consumidos. Não sobra ninguém. É a proporção estequiométrica. Sem ter equação balanceada. Olha que interessante e vantajoso que é isso para cálculos químicos, né? Vamos supor, o alumínio é atacado pelo ácido sulfúrico. Tá certo? O alumínio é atacado pelo ácido sulfúrico. Ah, tem que escrever a equação? Não precisa. 9 gramas de alumínio reagem com 49 gramas de ácido sulfúrico. Tá certo? A proporção já é essa. São os equivalentes. Um equivalente de alumínio reage com um equivalente de qualquer outra coisa. Ácido sulfúrico aqui no caso. Tá? Se eu tenho uma pilha alumínio-prata e a massa de alumínio diminui 9 gramas, a massa de prata aumenta 108. Eu não preciso de equação balanceada. Então o equivalente é muito útil nesse caso. Por isso que é extremamente utilizado em laboratório. Que não é toda hora que você está lá afim de ficar fazendo equação balanceada. Tá certo? Então o equivalente é muito útil, é um conceito bacana, resolve um tanto de problema, certo? Agora, vamos ver em que situação que ele se aplica especificamente na eletroquímica. É a lei de Faraday, e isso está no programa do Enem. Tá? Ah, mas meu professor jamais falou de equivalente, mas está no programa do Enem. Já caiu, nós vamos resolver uma questão sobre isso aí no final. Tá? Então a lei de Faraday fala o seguinte: quando um mol de elétrons percorre um sistema eletroquímico, não interessa qual sistema eletroquímico, corrosão, pilha, eletrólise, galvanização, não interessa. Ocorre formação ou consumo, depende, né, do que está acontecendo,
formação ou consumo de 1 equivalente grama da substância em questão. Tá? Então, 1 mol de elétron, 1 equivalente grama. Tá? Então, por exemplo, a eletrólise em meio aquoso da solução de sal de cozinha produz gás cloro no ânodo. Produz gás cloro, beleza. Determine a massa de gás cloro que será produzida quando 4 mols de elétrons passarem pelo sistema. 1 mol de elétrons, 1 equivalente. Então, primeiro eu tenho que calcular o equivalente do cloro. Como é que eu vou calcular o equivalente do cloro? O cloro tem massa atômica 35,5, só olhar na tabela periódica. 35,5 gramas por mol. Tá? 35,5. E o íon do cloro é o Cl-, né, gente? O cloro só tem a valência íon negativo, né? Cl- aí nesse caso, né? Comum contrato da natureza. Sal de cozinha, Na+, Cl-, certo? Então, uma carga negativa. Então, o equivalente do cloro é a massa, 35,5, tabela periódica, dividido por 1. Né? Uma carga negativa. Certo? Lembra lá? Massa molar dividido pelo número de carga. Tá? Então, 35,5 dividido por 1, 35,5. Então, 1 mol de elétrons produz um equivalente. 1 mol de elétrons produz um equivalente, 35,5 gramas de cloro. E 4 mol de elétrons, X vai ser, então, 142 gramas. Ô, Ramon, mas tem um detalhe. O cloro é Cl2, não é Cl. Sim, concordo com você, só que tem um detalhe. Tá? Eu usei cloro átomo, massa 35,5, uma carga negativa. Se eu usar Cl2, se eu, em vez de usar o cloro átomo, eu quiser a molécula Cl2, então vão ser 2Cl. Então a massa vai ser o dobro, 71, tá certo? Dobro 35,5. Mas vão ser 2 cargas negativas também, porque vão ser 2Cl. Então vai dar 71 dividido por 2, que vai dar 35,5 do mesmo jeito, não vai alterar a resposta. Tá? Então, como está perguntando massa, eu pude fazer isso. Agora, se estivesse perguntando quantos mols de gás, aí você teria que trabalhar com Cl2, ou então, né, converter essa massa aqui para mols de gás, né, número de mol massa dividir por massa molar do gás. Tá certo? Então seria outro caminho. Tá? Mas a ideia aqui é muito simples, eu não quero entrar em uma complicação aqui não. Tá? 1 mol de elétrons é 1 equivalente, 4 mol de elétrons é X. Então isso é um exercício tranquilo de fazer. Tá? Bom, deixando a lei de Faraday ali em cima, tá? Para você não esquecer dela, 1 mol de elétrons, formação de um equivalente. Então, em alguns outros exercícios, não se fornece o mol de elétrons, mas a carga elétrica que passou pelo sistema. E aí como é que você faz então? A carga de 1 mol de elétrons é 96.500 coulombs, chamada de 1 Faraday, ou 1 Fzão, F, tá? 1 Faraday. Como é que chega nessa carga, Ramon? Mol, 6,02 × 10⁻23, vezes a carga do elétron, carga fundamental, você deve saber da física, é 1,6 × 10⁻19 coulomb. Tá? 1,6 × 10⁻19. Então você multiplica o mol, 6,02 × 10⁻23, por 1,6 × 10⁻19 coulomb, você chega na carga de 1 mol de elétrons, 96.500 coulombs. Tá? Às vezes o pessoal arredonda para 100 mil, para facilitar a vida sua. Exemplo, como é que a gente usa isso? Imagina que você tem uma pilha zinco-cobre. Olha como é que a gente lê isso aqui, ó. O zinco de um lado está virando zinco 2+, oxidando. Tá certo? Isso de um lado da pilha, na meia pilha, semicélula. Do outro lado, o cobre 2+ está virando cobre 0. Né? Quer dizer, um lado oxidação, anoto, outro lado redução, catodo. Tá? Então está falando que essa pilha gerou uma carga elétrica de 30.000 coulombs. Tá certo? 30.000 coulombs. Qual foi a massa de cobre formada? Qual a massa de cobre formada? Então, muito simples. Equivalente do cobre. Massa molar dividido pelo número de carga. Massa molar, você olha na tabela periódica, o exercício te fornece 63,5. Quantas cargas? Ah, Ramon, não faço nem ideia. Facinho, só a pista está aqui, ó. 2 cargas. Ele já te forneceu que são 2 cargas. Então, 63,5 dividido por 2, 31,75. Então, isso é o equivalente do cobre. Então, se passasse 1 mol de elétrons, ou seja,
96.500 quilômetros, formaria um equivalente. Como passaram 30 mil quilômetros, formou o quê? X. X, então, deu quase 10 gramas, 9,87 gramas. Perfeito? Então, isso é uma outra forma que a gente tem de resolver esse exercício aí. Outra forma que pode aparecer o exercício. Né? Bom, outra ainda, e essa um pouquinho mais complicada. Né? O exercício pode fornecer a corrente elétrica, I, dada em amperes, o tempo T, e aí muita atenção, você vai trabalhar em segundos. Tá? Então o exercício fornece isso, corrente elétrica e tempo. Aí você calcula a carga elétrica em coulombs, né, ou coulombs, I vezes T. E aí você faz isso aqui que nós acabamos de fazer. Tá certo? Uma vez que você achou a carga elétrica, I vezes T, né, você faz, né, essa regra de 3. 96.500 km dá um equivalente, a carga que você achou dá X. Mas se você quiser, você pode jogar tudo numa fórmula só. Tá? Que aí seria, né, se tiver a capacidade de guardar a fórmula, tá? Você pode juntar tudo e usar a fórmula massa igual a kit, tá? Onde massa é em gramas, K é a chamada constante eletroquímica, é o equivalente dividido por 96.500, que é o Faraday, né? E a intensidade de corrente elétrica em amperes, tempo T em segundos. Tá? Então você joga isso aqui e você mata o exercício numa fórmula só. Agora lembra que K é o equivalente grama dividido por 96.500. I corrente elétrica em amperes, T tempo em segundos, tá? E você acha a massa em gramas. Agora, se você quiser achar a carga e fazer a regra de 3 igual eu fiz no anterior aí, beleza. Se você quiser passar para molde elétron e fazer a regra de 3 com molde elétron, beleza também. Né? Você vai chegar na mesma resposta. Tá? Então caiu essa questão no Enem 2010, né? Que a certo ponto foi surpreendente. Não me surpreendeu, porque lei de Faraday está lá no programa do Enem. Mas muitas pessoas ficaram, gente, o que é lei de Faraday? Nunca vi falar de lei de Faraday. Meu professor nunca falou de lei de Faraday, nunca falou de equivalente. Tá certo? Equivalente é coisa antiga, ninguém usa mais, não sei o que. Usa sim. Usa sim. Em laboratório usa muito. Em fisiologia do sangue, fisiologia do sistema excretor, sistema renal, usa equivalente o tempo todo. Pergunta para qualquer médico. Tá? Pergunta para qualquer médico, clínico. Tá? Pergunta para isso para você ver. Equivalente, miliequivalentes, milésimos de equivalente. Trabalha-se com isso o tempo todo. Bom, então vamos lá a questão. Primeiro tem uma parte aqui, né, que eu costumo brincar, falo que já é história triste, né? Que eles têm que contar, né, contextualizar. Eletrólise muito empregado na indústria, com o objetivo de reaproveitar a parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, recuperação de 99,9%. Então pega-se a sucata e recupera-se o cobre fazendo a eletrólise, purificação de metal. Por ser um metal de alto valor comercial, múltiplas aplicações, a recuperação dele é viável economicamente. Bom, então isso aqui não vai interessar para a resolução do exercício, mas tem que saber isso, tá, gente? Recuperação de sucata por meio de eletrólise e tal, isso é interessante. Suponha que um processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2, CuSO4, durante 3 horas, empregando a corrente elétrica de 10 amperes. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente. Então me deu a constante de Faraday, que é 96.500 km, carga de um molde elétrico, e me deu a massa do cobre, 63,5, massa molar do cobre. Horas, então o que eu tenho que fazer? Massa igual a kit. Ele quer saber o quê? A massa de cobre que foi recuperada. É kit. E o que é kit? K, o equivalente dividido por 96.500, vezes I em amperes vezes T em segundos. Só isso. Então, olha só. Vou só tirar essa parte aqui de cima, tá? Para deixar o espaçozinho para você ver a resolução. Então, quanto que é o equivalente do cobre? A massa do cobre, 63,5, dividido pelo número de carga, que é 2. O Ramon, mas eu não sabia que o número de carga é 2, não. Mas a dica foi dada. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Viu lá? Viu lá em cima? Viu lá? Bem lá em cima? Olha o cobre 2 lá. Ó.
tá? Olha o cobre 2 lá em cima, bem olhando para você lá, o cobre 2 lá em cima, né? Então são duas cargas, 63,5 dividido por 2. 31,75 é o equivalente. Tempo, 3 horas, passa para segundo. Uma hora são 3.600 segundos, 3 horas 10.800 segundos. Intensidade corrente 10 amperes. Joga tudo na fórmula, filho. K, então, ó, equivalente dividido 96.500. Isso é o K, constante eletroquímica. Tá certo? 31,75 dividido 96.500. Intensidade corrente 10. Tempo 10.800 segundos. 10 amperes, 10.800 segundos. Fez essa contaiada toda, 35,5. Letra D. Prontinho, ficou feliz. Ô Ramon, mas vem cá. Eu não ia aguentar fazer essa conta do Enem, não. Eu ia ficar doidinho, desesperado. Mas presta atenção. Presta atenção. Vamos arredondar isso aqui para 100 mil, tá? 96.500, vamos arredondar para 100 mil. Gente, olha, primeiro, olha que as alternativas são discrepantes. Ah, mas aqui é 002, 004. Pois é, mas é o dobro, né, filho? É o dobro. 004 é o dobro de 002. Tá certo? Ok? E se eu não fizer nada aqui que envolva dobro, tá ótimo. Tá? O resto é tudo discrepante pra caramba. Tá certo? Então, ó, vou arredondar isso aqui para 100 mil. 100 mil é o dobro de 96.500? Não é, então beleza, tá pertinho. 10 vezes 10 mil, 100 mil. Gente, 100 mil. 100 mil. Sobrou quanto? 31,75. Qual alternativa está próxima de 31,75? 35,5. Né? Ah, mas eu jamais ia pensar nisso. Pois é, então comece a pensar. Tá? Comece a enxergar esses atalhos nos cálculos, para você não ficar feito bobo fazendo conta difícil. Olha que conta terrível que ia dar isso aqui, para você fazer isso na mão, o tempo que você ia perder no Enem. Tá? Então, ó, 100 mil, cortei com 100 mil, tudo arredondado, 31,75. O que está próximo de 31,75? 35,5. Pá, resposta. Ok? Então é isso que eu tinha para comentar hoje com vocês. Tá? Então atenção para essa formulazinha, vamos lá. Atenção para o conceito mais simples que tem de equivalente grama. Existem outros, tá, gente? Conceito mais simples de equivalente grama. Massa molar dividida pelo número de carga. Se você não sabe achar cargas de íons de dissociação, não tem que dar um jeito nisso aí. Vamos ter que aprender isso aí. Tá? Não adianta ficar decorando tabela de cátion e ânion, não, que aquilo é bobagem. Tá? Tem outras formas de você chegar nisso aí muito melhores do que decoreba. Tá certo? Inclusive o entendimento da tabela periódica. Aí tem né, saber localização de elementos. Tabela periódica tem um grauzinho de decoreba, né, gente? Mas quem estuda química 3 anos tem que saber, né? Não é possível, cara. Estuda química 3 anos tem noção onde é que está o magnésio na tabela periódica, que é um metal alcalino terroso e tal. Tem que saber, tá? Né? Depois de 3 anos estudando química, estudando, né? Estudando. Se o cara estuda mesmo, ele tem que saber, tá? Bom, aí vem a lei de Faraday, exemplo aqui trabalhando com molde elétron, exemplo aqui trabalhando com carga, e o exemplo que junta tudo isso aí, trabalha com intensidade, corrente, tempo, né? E o conceito de equivalente. Tá certo? Então, K equivalente dividido por 96.500, intensidade corrente, T, tempo em segundos. Belezinha? Então é isso aí, o exercício está resolvido, né? O assunto nosso de hoje era esse, certo? Qualquer dúvida aí, qualquer comentário, qualquer sugestão, deixa aí no canal. Tá? Aproveitem, se você não curtiu o canal ainda, se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, dá uma curtida no canal, que tudo isso que você faz ajuda a gente a melhorar ainda mais o canal, né? Acrescentando determinados processos aí, né, que o YouTube permite a gente acrescentar. Quando a gente tem muitas marcações desse tipo aí, a gente tem algumas facilidades para melhorar o canal para vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima.